Boa noite, pessoal. Eu quero que vocês me digam aí se o som tá bom, se tá tudo certo, vocês conseguem me ouvir, se tem alguma interferência. Ótimo. Obrigada, meu bem. A gente atrasou um pouquinho a nossa entrada, alguns problemas técnicos, mas vamos dar início à nossa live de lançamento do nosso grupo de estudo. Tem uma galera aí que tá ansiosa por esse lançamento faz um ano já, que não conseguiu entrar na primeira turma, né? O projeto piloto. Quero dar boa noite a todos novamente. O pessoal aí vai chegando e vai ficar salva a live, tá certo? E aí eu queria começar explicando para vocês um pouco o que é esse grupo de estudo, né? Como é que surgiu essa ideia? Que negócio é esse, Jennifer? Onde é que você tirou tudo isso? E deixa eu abrir aqui minhas anotações para não perder de vista. Pois bem, enquanto vocês estão chegando, vou explicar um pouquinho como é que surge a ideia do grupo de estudo. Quem começa a estudar sexualidade no Brasil sabe o quanto é complexo, né? Achar locais onde a gente possa estudar. A gente tem uma grande referência no Brasil, que é a Missão Avalanche. E aí eu acho que quando eu estava estudando, eu comecei a estudar sexualidade, o tema, em 2016, 2015, 2000, por aí. Por questão pessoal, por interesse. E eu, durante esses anos de estudo, fui percebendo como era difícil o acesso ao conteúdo, fui percebendo que a gente tinha poucas referências nacionais, né? Apesar de ter referências muito consolidadas, como Andrea Vargas, o David Heiker. E tive muito sempre o desejo de participar da Escola da Avalanche, mas não tinha conseguido participar até então e ficava nessa ansiedade, né, de estudar sobre isso. Outra coisa que foi perpassando para o surgimento do grupo de estudo foi o Invisible College, que é uma startup de ensino, né, teológico, e também fiquei por muito tempo querendo estudar no Invisible College, e fiz um curso deles sobre sexualidade também. E aí eu fui vendo, né, a necessidade que a gente tem no país de trabalhar esses temas. Ano passado eu fui para a Avalanche, inclusive os convidados das 3 primeiras lives eu conheci lá, menos a Mari eu conheci aqui em Natal, mas ela dá aula também na escola de sexualidade da Avalanche. E fui percebendo a necessidade de a gente trabalhar esse tema no viés não só de uma escola, mas num viés de pesquisa, de estudo mesmo, né? Num outro formato. E aí fui me inspirando, né? Tanto na Avalanche quanto no Invisible College. E a ideia foi gerada, acho que uns meses antes de eu ir para a Avalanche do ano passado. E aí eu fui alimentando, e aí a gente formou nossa primeira turma. E aí foi muito interessante o processo da gente ao longo desse ano. Durante as nossas lives teremos alguns dos integrantes, eles vão testemunhar um pouco, falar um pouco sobre como foi para eles esse processo. E aí assim surge o nosso grupo de estudo, ele surge nessa proposta de um novo formato para estudar sobre sexualidade, somando aos formatos já existentes, como a Avalanche, como o Invisible College, como o Labri, como outras organizações, Jocum, enfim. Então, ela entra nesse cenário para somar e contribuir. E aí, uns passos antes do surgimento do grupo de estudo, vem a direção de Deus que Deus tinha me dado para formar e iniciar
uma missão que trabalhasse tanto na área de sexualidade como na área de violação da sexualidade, né? Violências, abusos e etc. E o primeiro grupo que começou no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, e finalizou agora em novembro, ele é o nosso primeiro projeto piloto dessa missão. E aí eu vou falar um pouquinho mais dela no final da nossa live, quando eu vou apresentar toda a dinâmica de como vai funcionar o nosso grupo e tudo mais. E aí, minha gente, só um instante. Hoje nós vamos ter alguns convidados entre nós, né, participando. A gente vai ter Gabi e Enoque, eu conheci eles são da minha turma, da Avalanche. E a gente vai ter Mari e Lucas, que eles são integrantes do grupo de estudo agora durante esse ano que passou. E aí eu vou convidar Gabi para ela participar aqui com a gente. E aguardar nosso querido Enoque. Chega. Meu Deus. Oi, pessoal. Nossa, não tô te vendo. Chega. Tá me vendo agora? Acho que só não tá aparecendo pra mim. Não sei. Estranho. Geralmente a pessoa aparece já na tela, né? Então, Mas tu tá me vendo? eu tô te vendo. Ah, não sei. Enfim, eu não sei, né, se... Deixa eu abrir aqui no, no computador, porque talvez eu te veja por aqui. Tá. Aqui eu te vejo, no computador. Massa, massa, show. Deu certo. Pois é pra mim só apareceu no meu celular. Mas agora eu tô vendo Gabi. Gabi, bem-vinda. Muito bom ter você conosco. Faz tempo que eu estava querendo fazer algo com você e com a Enoque, né? Relembrar aí, matar um pouquinho a saudade dos muitos dias que passamos juntos na Avalanche Verdade. no ano passado. E que bom, eu estou acompanhando, né, o projeto de vocês, a caminhada de vocês individualmente também, né, Sim. com o Puros. E aí eu queria primeiro que, para a gente ir começando, tu explicasse um pouco essa trajetória do Puros, né, enquanto a gente aguarda o Enoque chegar. É nossa... Aguardando. E aí tu pode falar, e aí depois eu te apresento, e aí a gente segue o fluxo. Tá. Bom, o Puros é um projeto de sexualidade. Ele tá pausado no momento, né? A gente volta mesmo com ele ano que vem, porque esse ano eu casei e minha vida deu um 360, né? E aí eu não tive como trabalhar com ele, né? Com a excelência que a gente quer trabalhar com o projeto, né? Com a dedicação também que a gente precisa ter por conta desse processo do casamento, né? Que veio vários desafios, né? Que eu acho que quem é casado sabe. As mudanças que tem, né? E os desafios que tem. Mas o Puros, ele é um projeto bem recente, é um projeto novo. Ele começou a ser formado, idealizado, tem por volta de uns 2 anos, mais ativo mesmo assim, por volta de um ano que eu posso colocar as atividades dele, né? Ele surgiu com esse intuito de aconselhamento, né? Promover debates e conversas
E algo que me despertou depois da Avalanche, que eu acho que a Avalanche foi um marco, um divisor muito grande para quem passa, né? Na escola da Avalanche, é ter essa preocupação de entender sexualidade também no campo cultural para os missionários, né? Que estão fora ou que precisa, às vezes, de um material de apoio, precisa de conselheiros disponíveis, né? E muitas vezes não tem, né? Eu falo que todo mundo vai ter suas questões com a sexualidade, vai ter seu entendimento, ou vai querer passar por um aconselhamento, ou ter a sua visão alinhada, mas a cultura muda muito, né? Do Brasil para países vizinhos ou para o outro lado do mundo. E eu acho que aí a gente tem uma conversa bastante longa para descobrir material em pesquisa, em debates, né? E ter uma rede também de conselheiros. Chegou! Gente, até corri para chegar nessa live. Bem-vindo, amigo. Mas continue aí, Gabi, depois a gente volta. E aí, então o Puros tem esse lugar também de fazer algo voltado para os missionários, né? Que estão no campo. Eu acho que dentro da igreja que a gente tem uma necessidade, né? Acho que todo mundo olha para esse campo da igreja que é muito necessário, mas também a gente olha para esse campo do campo missionário, os missionários que precisam realmente de uma estrutura e de um apoio ali. Então, o Puros, ele volta ano que vem, né? Tem um projeto com um braço dele, que é um protótipo, assim, mas que é voltado só para mulheres, para pobreza menstrual. Ele está bem na caixinha ainda, é um protótipo, mas a gente está testando coisas também, tudo para o ano que vem. Então, a gente começou as discussões, as conversas de como fazer ano, para o ano que a gente ter a força para realmente continuar, né? Então, esse ano foi só uma pausa para a gente poder voltar com o ano que vem. Muito bom, muito bom. Quem sabe a gente também não faz alguma coisa juntos por aí durante esse ano. Com certeza. Já começamos, já começamos. Então, a gente estava aqui compartilhando um pouco sobre o Puros, Nock. Enquanto você chegava aí, você dava suas carreiras para nossa chegada. Mas então, vou dar as boas-vindas agora, né, para vocês dois oficialmente. Obrigado. Sejam bem-vindos. Tava com tô com tantão de saudade, né, de vocês. E aí eu vou fazer a apresentação de vocês para quem está assistindo a gente, para quem vai nos assistir também. E aí, uma apresentaçãozinha breve, né? Gabriele Dias, ela é casada, jornalista, atua como redatora e social media. Há alguns anos iniciou estudos e pesquisas na área de sexualidade, com o objetivo de aconselhar, equipar igrejas e campos missionários. Com essa necessidade, nasce o Puros, que ela acabou de apresentar, toda essa demanda que ele vem surgindo, que é um projeto também na área de sexualidade bíblica. E aí nós temos também Enoque aqui com a gente, ele é membro da Igreja Presbiteriana República de Curitiba, é formado em comunicação social, publicidade e propaganda, e é conselheiro bíblico. Também formado em sexualidade, né, na Avalanche, e é parceiro do Puros, como a gente já apresentou um pouquinho. Então, bem-vindos, amigos, feliz de estar com vocês aqui. E aí a gente vai ter um bate-papo. Vamos trocar algumas ideias aqui com o pessoal. E, aliás, se vocês tiverem dúvidas e quiserem mandar aqui na caixinha, fiquem à vontade. Eu vou pedir só para a gente fazer uma dinâmica de desligar o áudio, para não ficar a gente interferindo no áudio dos outros, né? E aí, quando a gente for parar de falar, a gente desliga o nosso para ajudar. Porque alguém já falou que está tendo alguma interferência no áudio.
Mas vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu queria fazer para vocês, e aí a gente pode ir alternando a ordem, né? Enoque pode começar falando e depois Gabi. As perguntas são como e por que vocês começaram a estudar sobre sexualidade, né? E aí, já nessa pergunta, queria saber um pouco da trajetória de vocês dentro da aproximação com a temática, como foi para vocês esse contato, né? O contato inicial. E aí, Renato, que começa compartilhando com a gente. Tá bom, tá bom. Primeiro, boa noite, gente. Perdão o atraso, fazer vocês esperarem. Eu ainda tô acostumando a morar numa cidade maior, que tem trânsito, que na minha não tinha. Então, tô acostumando com isso ainda. Então, como que eu comecei, tipo, a trilhar uma trajetória, né, da temática e conhecer e tudo mais? Basicamente, eu acredito que foi na minha adolescência. Eu tinha muitas pessoas próximas a mim e muitas desses, principalmente amigas, elas chegavam compartilhando assim, falando algumas coisas assim comigo, tipo, eu preciso compartilhar alguma coisa muito séria com você. E aí eu ficava assim, como assim? Aí ela falou que tinha medo de como que eu ia mudar, se eu ia mudar com elas, a maneira como eu ia olhar elas. E aí elas iam me contavam que tinham tido uma experiência de abuso na infância, né? Então, muitas pessoas próximas a mim, por mais que eu não tenha sofrido, muitas pessoas próximas a mim começaram a chegar a mim e começaram a falar, tipo, eu sofri com isso, ou pessoas chegavam também e falavam que tinham dificuldade com a atração pelo mesmo sexo, coisas assim nesse sentido. E aí, em 2015, eu fui para minha primeira viagem missionária. E eu fui para um contexto de muita pobreza no Vale do Jequitinhonha, né, que é o nordeste de Minas, né? E ali eu conheci um projeto que se chama Menina Dança. É um projeto muito, muito, muito incrível, assim. Inclusive, eu recomendo que vocês conheçam, sigam nas redes sociais. Se chama Menina Dança BR, que é uma ONG que trabalha com meninas em várias cidades, mas eles têm colocado casas rosa, que são casas de dança, de atividades para meninas, de meninas de, se eu não me engano, de 7 a 16 anos, com um foco de prevenção o abuso e exploração sexual dessas meninas, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas casas. A gente fez na caminhada na BR-116 e a gente abordou caminhoneiros e a gente já ouviu tipo dos mais diversas atrocidades. Assim, imagina uma adolescente, eu assim, falando na cara de um caminhoneiro que exploração sexual era pecado, não, crime, e muitas pessoas não achavam que era. A gente viu crianças descendo de caminhões, sabe? E foi uma realidade que me impactou bastante. E aí, nessa escola específica que eu fui missionária, eu tive contato com o pastor Geraldo. Foi a primeira vez que eu conheci. Muitas, não sei se todos conhecem, mas o pastor Geraldo é uma figura e trabalha muito com essa questão de sexualidade no Brasil. Ele é pastor da caverna, na comunidade Caverna de Adulão, em BH, muito próximo da Andréia também lá e da Missão Avalanche. E foi a primeira vez eu conheci ainda o Geraldo quando ele tinha um cabelão que batia na bunda. E uma figura, assim, sabe? E aí eu tive a oportunidade de não só ouvir dele, no sentido de aula, assim, e ser descortinado quanto ao assunto da sexualidade e as suas vertentes que eu não imaginava, e também de ser aconselhado nas minhas próprias demandas, sabe? Porque até então eu nunca tinha sido aconselhado com as minhas próprias demandas. E aí eu tive uma abertura e uma pessoa, um ambiente seguro e de acolhimento que pôde me ser muito de bom grado assim para mim. Então, a partir disso eu comecei a trilhar, conhecendo, buscando, seguindo. Eu sempre atuava nesse campo, então era sempre situações mais práticas.
a gente tinha contato com as meninas, contato com... A gente fez alguns protestos nesse sentido, intervenções urbanas, até que eu fui à Avalanche, né? E pude ter um conhecimento mais profundo, né? E entender muitas coisas também que eu não entendia. E também conviver e conhecer pessoas incríveis como as pessoas que eu estou aqui, né? Nessa live. Então, para mim, a minha trajetória foi a partir disso. Essa era a pergunta, não era? Então, tá bom. Era sim. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. Gabi? Bom, eu acho que tudo começa com amigos que encontram em nós um lugar seguro para poder desabafar, né? E minha casa, a casa dos meus pais, era muito esse lugar de amigas irem encontrar um local de apoio, de refúgio familiar e acabar contando experiências, medos, traumas. E ali eu começava a ouvir e receber aquilo, as demandas, né? Muitas vezes sem dar uma resposta, porque era o primeiro contato que se tinha, né, a respeito para falar de sexualidade. Então começa em casa, vou colocar 2016, 2015, esses anos assim, quando as meninas começaram a passar tempo em casa, amigas da faculdade, amigas da igreja, iam, né? Muitas vezes ficavam um período em casa, e ali a gente começava a ter essa troca, né? De experiência, e ali começava eu acho que um certo incômodo no coração, que você começa a ficar muito inquieto com alguns assuntos, e parece que você precisa saber mais, né? Ou você quer estudar de qualquer jeito para ajudar aquela tal amiga tentar resolver aquele problema. Então começa muito assim, começa com as meninas chegando em casa e desabafando e abrindo, né? E aí eu vejo que todas tinham coisas muito parecidas das que chegavam para mim, né? E eu comecei a perceber isso, que não era só ali com elas, mas que estava acontecendo algo que muitas vezes, por não ter entendimento ou não ter conhecido ainda, a gente não sabia, né? E eu acho que é aí que desperta uma curiosidade para poder estudar, né? E eu lembro que nessa época, eu moro em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, a Avalanche fazia escola móvel. E aí eles fizeram escola móvel na Presbiteriana, fizeram na Urbana, fizeram em vários pontos aqui. Eu comecei a acompanhar esses pontos, né? Onde a escola ia, eu estava indo também para poder saber, né? Porque era um tema anos atrás que a gente despertava muito a nossa curiosidade. Não era todo mundo que falava, né? Então mexia muito com a gente. Eu lembro que eu tive aula com a Andrea, com o Geraldo, ele deu aula de cultura, né? E explodiu a nossa cabeça, porque ele faz um panorama cultural, assim, que a gente fica surpreendido. É incrível, assim, como que ele trouxe tanto conhecimento de tantos lugares, assim. E aí, acho que isso foi despertando minha curiosidade, assim. E aí, eu acho que no campo missionário que eu tive um despertar, assim, na minha visão. Antes de eu ir para o Paraguai, que eu vou falar dessa experiência, eu participava de um projeto que ia para as tribos indígenas, né? E a primeira casa que eu visitei em uma tribo, a mãe contou que a filha tinha sido abusada. E aqui no distrito, nas comunidades aqui no Mato Grosso do Sul, eles andam totalmente nus, tem comunidades ainda que o evangelho não chegou, tem umas que são evangelizadas já. Em específica essa, elas já estavam evangelizadas,
mas tinha muito misticismo, tinha muita coisa envolvida ainda, né? E a mãe confessou que ela estava desconfiada do pai, que tinha abusado, e as crianças andando nua. E aquilo mexeu muito com a minha visão, porque qual estrutura de um missionário que pisa a primeira vez numa tribo indígena tem para lidar com essa situação? Então, tipo, eram vários pontos. Era o governo que tem uma lei específica sobre eles, eles não podendo fazer algumas coisas, a gente também não podendo agir por conta de leis, né? A gente não pode mandar uma criança colocar roupa, porque a gente está no lugar deles, né? Então começou a mexer muito com a minha visão essa questão que o missionário precisava ter, né? Mas era minhas primeiras experiências, né? Eu estava observando e vendo essas situações, né? E no Paraguai eu falo que foi uma experiência muito marcante, e eu falo que pode ter sido uma confirmação assim de realmente querer fazer isso. A gente visitou um orfanato a primeira vez que a gente foi, e não era um orfanato, era um prostíbulo disfarçado que tinha crianças em negociação ali. Toda vez que eu falo, eu lembro muito. E aí eu lembro que a gente chegou ali, era um estado de tanta pobreza e de abandono com aquelas crianças, que não tinha como você não sentir, eu acho que a justiça de Deus clamando ali naquele lugar. Porque as comidas eram trancadas naquele lugar, as crianças não tinham camas direito, elas dormiam amontoadas. E a gente fez uma vistoria no lugar, tinha assim, colchão de casal na parte de cima, com bebidas do lado, vinho, essas coisas. Então, já estava muito escrachado que ali estava acontecendo alguma coisa, né? E como as crianças estavam, né? Sem tomar banho, machucadas, sem comida. E aí a gente chegou ali para poder fazer um trabalho. E quando a gente chegou, eu lembro muito bem que uma das meninas na equipe, ela teve um sonho. E foi muito nítido isso. Ela falou que sonhava com uma criança que estava sendo abusada quando a gente chegava no outro dia da visitação. Isso foi na noite, né? A gente estava pegando um ônibus para descer. E por incrível que pareça, a gente chegou lá, uma porta se abriu assim do lado esquerdo. Eu nunca me esqueço disso. Saiu um cara sem camisa e saiu uma criança logo atrás. Ela estava com a camiseta verde-limão, tinha uma franjinha assim, cabelo liso. E essa foi a realidade que eu acho que mudou de tão gritante e urgente que é, né? A gente não fala só de Brasil, a gente está falando de um país vizinho, que é o Paraguai, e a gente vê que não é só aqui que está acontecendo, é em todo lugar que está acontecendo. E a gente vê o quanto de pessoas que falta ainda para trabalhar com sexualidade, né? Então, acho que esse foi um dos motivos, dos porquês, assim, que começou, né? Que a gente começou. Sim. Enquanto vocês falavam, por mais que sejam cenários distintos, todas essas histórias se parecem, né? Como você falou, é sempre alguém nos procurando para relatar alguma situação, ou a gente se depara com algo muito chocante, ou a gente mesmo viveu alguma coisa. E aí, quando a gente quer, por exemplo, estudar mais sobre o conteúdo, a gente acaba encontrando algumas dificuldades, como você falou, a necessidade de mais gente falando sobre isso, né? E aí a gente vai para a segunda pergunta, né? Eu queria saber de vocês, na perspectiva de vocês, qual é o nível, assim, de dificuldade de estudar sobre esse assunto hoje no Brasil? E
se isso é, se tem fácil acesso ou não. E aí, não sei se quando vocês querem seguir falando, mas fiquem à vontade. E aí a gente já entra, corta já o que vocês já vão falando, né, sobre a trajetória de vocês com isso, com esse tema. Vou falar então. A gente vai fazendo. Se quiser, também pode seguir essa ordem, assim, né? Que acho que talvez já fica mais fácil. Então, eu vejo que o acesso ele tem melhorado comparado a anos atrás. Assim, a gente tem tido pessoas como referência, né? Pessoas que têm sido, claro, fiéis à palavra de Deus, às escrituras, né? A gente tem percebido pessoas com acesso a conteúdo e pessoas também preocupadas em disseminar esse tipo de ensino, né? Então a gente percebe a própria Andrea, a gente percebe o próprio David Hiker, né? Que são pessoas mais públicas, por mais que são poucas ainda, né? Porque se a gente for parar para pensar, tipo, não são tantas pessoas públicas igual relacionadas a outros assuntos, mas que tem feito a diferença, tem disseminado esse tipo de assunto. Então, eu acho, tipo assim, claro que existem muitas diferenças em contextos sociais, contextos denominacionais também existem muitas diferenças de acesso a esse tipo de conteúdo e de entendimento, né, também acerca do assunto. Então eu acho que ainda é um desafio, mas eu acredito que tem melhorado muito. Na minha percepção, assim, pessoal, eu fui procurar conhecimento para que eu pudesse, de alguma maneira, mudar ou aconselhar pessoas que estão aí que talvez não tenham nenhum tipo de acesso, né? Eu tive uma experiência recentemente, em julho desse ano, a gente foi ao sertão do Alagoas, né? Ali, e eu atuei no trabalho com aconselhamento, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, teve um menino que ele chegou e começou a compartilhar algumas demandas que ele tinha, o coração dele e tudo mais que ele tinha sofrido. E ele falou assim, cara, eu nunca vi ninguém na vida falando sobre isso. E é tão interessante porque ele estava num contexto, claro, um pouco mais remoto comparado a muitas outras pessoas, mas, por exemplo, eles nunca ouviram, sei lá, que existe uma avalanche, coisas que talvez a gente já ouça, né? Pessoas de referência, a gente viu algum vídeo, o vídeo do Desascope com o André, coisa assim nesse sentido. Tipo, o cara não tinha ouvido falar de nada, então ele sofreu muita coisa e estava ali preso, né, com segredos e segredos, culpas e culpas, e ele não sabia como lidar com aquilo. Então, a primeira pessoa com que ele se abriu foi eu, assim. E aí ele sentiu um alívio muito grande, agradeceu os conselhos e tudo mais. Mas eu percebo que o desafio hoje também, além de, de não ter tantas pessoas, é também um acesso a esse tipo de conteúdo. Aqui a gente fala no sentido a nível Brasil, né? Mas, por exemplo, a gente também tem outros contextos também, tipo como o Paraguai, né, que a própria Gabi falou. É um contexto, acho que o contexto mundial ele grita por isso, né? Ano passado eu fui para Romênia e aí lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da realidade do tráfico humano do leste europeu, né? E a gente ouviu muita história cabulosa, assim, de mulheres que eram traficadas na mala, sabe, da Romênia para a Itália. Então, e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham contatos e tudo mais, e é muito triste. E aí, por exemplo, tipo, quais as pessoas que vão não só quebrar um ciclo, mas também tratar do emocional, do espiritual, do mental, de tantas e tantas outras coisas. Então, tipo, falta ainda esse acesso total, né? Porque a gente acredita que o evangelho é para todo ser humano, né? E ele vai transformar, mas existem essas lacunas a serem preenchidas, né? Que precisam de profissionais também. E se forem profissionais com a cosmovisão cristã, melhor ainda, né? Então, eu acho que faltam pessoas, tanto com conhecimento acerca da sexualidade pautado na cosmovisão bíblica,
mas faltam também, eu acho que uma rede de apoio hoje em várias questões, né? Por exemplo, uma menina que está sendo traficada, uma criança que foi abusada, ou uma mulher que está sendo violentada dentro de casa em violência doméstica, né? Uma rede de apoio, ela é fundamental. Então, eu acredito que, tendo esse entendimento, se dissemina muito mais as verdades do Evangelho, né? Que é todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e não somente isso, mas com o entendimento de que essas coisas são violações. Então, a gente precisa trazer luz, de fato. Então, falta isso, mas eu acredito que tem melhorado bastante. Pode ir? Eu acho que a gente está no caminho. Eu falo que é muito melhor do que antes. Hoje a gente tem livros disponíveis também. A gente tem curso, né? Às vezes não acessível para todos, mas eu acho que cada um que tem esse acesso à informação, a um curso, né? Na sua igreja local, no seu campo de atuação, ou que fazer a partir disso, eu acho que caminha mais um pouco, né? Eu creio que tem muitas demandas ainda, né? Quando a gente olha de uma esfera social, a gente vai ver que tem muitas demandas, mas a questão é a gente olhar que pessoas pioneiras não pararam para a gente estar tendo acesso e começar a construir coisas agora, e a gente também não parar nesse caminho e continuar construindo essas coisas para que outras pessoas tenham acesso, né? Então faz parte de uma construção. É a gente olhando e pedindo para que tenha mais trabalhadores, né? E continuar fazendo. Porque eu falo que eu tive a oportunidade de ir para Avalanche depois de anos planejando de ir para Avalanche, né? Eu planejei anos para ir e eu nunca conseguia ir. E aí deu certo, deu ir ano passado. Foi ano passado, né? Foi ano passado, né? Gente, parece que passou muito tempo. E aí eu consegui ano passado. Então, assim, agora eu tive um conhecimento que está disponível para mim, que eu posso compartilhar, como a gente fez, né? Eu e a Enoca, a gente teve a oportunidade de aconselhar junto algumas vezes, de tratar, cuidar de algumas pessoas, do coração dessas pessoas. E você vê da grande responsabilidade que a gente tem também nas nossas mãos quando a gente fala disso, né? E eu acho que essas são as construções, né? A gente vai continuar construindo. Às vezes a gente não vai ter um resultado nos primeiros anos, né? Mas glória a Deus, porque outra pessoa pode continuar o que a gente está fazendo, o que a gente começou a fazer. Eu acho que essa é a minha visão, assim, né? De pessoas que começaram no pioneirismo aí, né? Sem ter muita informação, cavando, se debruçando sobre a palavra de Deus, buscando outros livros, né? Outros autores também, indicando para gente, né? André faz muito isso. É uma curadoria de indicar livros que é relevante para a gente poder ter conhecimento daquilo. Isso é muito bom, porque em contrapartida a gente tem a internet que fala qualquer coisa, né? E para uma pessoa que não tem, às vezes, uma visão fundamentada ali na nossa cosmovisão bíblica, ela pode acreditar em qualquer coisa também que é falado. Então é muito legal essa separação, né? O que de fato nós estamos buscando e lendo e queremos construir, né? Eu acho que nesse lugar eu falo que é o meu mundo ideal, né? Meu mundo ideal é ter conselheiros no corpo de Cristo disponível. Assim, eu acho que é olhar para a igreja,
é olhar para um projeto missionário e ter vários conselheiros dispostos a servir. Eu acho que quando eu olho assim, é um dos. Acho que é das coisas que mais fica latente no meu coração. É olhar e ver que tem problemas acontecendo e tem um grupo ali de conselheiros que vai entrar assim em ação, sabe? Eu acho que isso é muito poderoso. Eu creio muito nisso, assim, de ter conselhos mesmo, né? Ter vários conselheiros para poder cuidar dessas demandas, assim. Eu realmente, assim, acho que um grupo de conselheiros dentro de uma comunidade de fé faz toda a total diferença, né? Quando eu estava nesse processo de transição, né, para encontrar a igreja onde eu congrego hoje, quando eles falaram assim, a gente gostaria de chamar um ministério de aconselhamento aqui na frente. E aí foi tipo uns 7 conselheiros na frente. Aí eu, existem os 7.000 que não se dobraram. Porque isso me encheu muito de esperança, assim, cara, é a primeira igreja que eu vejo que tem um ministério de aconselhamento, sabe? Pela cosmovisão bíblica de mediante a vários e vários assuntos, sabe? Então, assim, isso me encheu de esperança. Me encheu de esperança. Eu ainda não estou nesse ministério, mas eu super oro por esse ministério, para que Deus frutifique esse ministério, porque a gente sabe que isso é raro, muito raro. Nossa, é um sonho isso. Um sonho. Na nossa igreja, meu pastor está querendo realizar esse sonho aí. Surgiu dele, né? O mais interessante. É isso. Acho que de fato seria o ideal, né? E irmãos preparados para lidar com quaisquer demandas, né? Não, porque a verdade do evangelho se aplica a todas as realidades, todas as possibilidades, todas as instâncias das nossas vidas. E é muito bom o que vocês comentaram, né? A necessidade que a gente tem hoje de pessoas e mais pessoas. Aí eu lembro do projeto da Andrea, né? De expandir e que tenha mais lideranças e que tenha mais pessoas falando desse assunto na perspectiva bíblica e saudável. E aí, já entrando nesse assunto, né, de estudar, de ir atrás e de ter pessoas capacitadas, eu queria saber, queria que vocês falassem um pouco, na verdade, para as pessoas que estão nos assistindo, o porquê que elas deveriam estudar sobre sexualidade, né? Quer seja conosco, quer seja com a galera da Avalanche, claro que se ela quiser fazer tudo também, né? Com o Jocum também, mas por que as pessoas devem estudar sobre sexualidade? Aí pode ser uma sequência aí, na hora que... Show, show. Por quê, gente? Porque a sexualidade, ela tá em nós, assim. Nós somos seres sexuais, né? A gente tem estímulos, tem atrações, tem desejos. A gente está mediante também a uma sociedade que tem cada vez dado mais ênfase nisso e tem se apoiado a sua identidade nisso. Então, eu acredito que hoje todo mundo assim, todo mundo se incomoda mediante assuntos da mídia, como as pessoas se posicionam, ou às vezes as pessoas não se decifram. Tem pessoas que estão ali morrendo em segredo com as suas atrações pelo mesmo sexo, pessoas que vivem em situações de violência, vivem em situação de abuso, e essas pessoas elas não sabem lidar com isso, sabe? Então, o estudo disso pelo viés da palavra, pelo viés das escrituras, é fundamental. Antes de tudo, né, o conhecimento, o estudo teológico do coração. Eu falo assim que esse estudo ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida em todos os sentidos. Porque não só a maneira como eu me vejo. Então, assim, eu e a Gabi, engraçado. Porque depois da Avalanche, a gente ficou igual o chiclete, um grudado no outro. Aonde um outro tá indo. Depois da Avalanche, cada um ficou. E é muito legal, porque eu e a Gabi, a gente, assim, a gente é muito engraçado. E aí a gente, tipo assim, a gente se discute, sabe? A gente, tipo assim, não
WhatsApp, por mais que a gente mora muito longe, a gente abre, tipo, um laboratório, sei lá, a gente brinca que é tipo um laboratório, assim, no WhatsApp, e a gente vai discutindo os nossos sentimentos. E às vezes a gente tá conversando algo super tosco de brincadeira e a gente já entra. Então, às vezes eu não tô bem e eu exponho as minhas situações e aí ela vem da mesma maneira ela, sabe? E às vezes a gente fica se aconselhando com o objetivo de estudar o nosso próprio coração, como também de pessoas que a gente conhece. A gente fala assim, nossa, mas tal fulano fez tal coisa. E a gente começa a tentar ponderar caminhos, né? Que a gente vai vendo. Então, o estudo do coração do ser humano como esse lugar que dita quem a gente é, que quer gritar, que quer comandar a nossa vida em todos os sentidos, esse estudo minucioso do coração pela palavra, ele mudou a minha vida, porque às vezes eu falo assim, por que eu tô sentindo isso? Peraí, por que eu tô agindo dessa forma? Depois que eu comecei a estudar tudo isso, eu comecei a me questionar e comecei a trazer a luz e a palavra. E isso foi libertador para mim, no sentido de que no sentido de culpa, de segredo, de, de lidar mesmo com as minhas questões e lidar com as das outras pessoas com muita respeito, muita com conhecimento, com entendimento, sendo um lugar seguro, mas acima de tudo, eu acredito que esse estudo ele mudou. Assim, teve uma época que eu me dediquei profundamente ao estudo do coração, assim, sabe? Principalmente nos dois livros, né, que é aquele Instrumento às Mãos do Redentor e Paixões do Coração. Esses dois livros, meu Deus, eu não terminei eles até hoje, porque eu vou, pego eles, aí tipo, eu fico um tempo, aí eu paro, aí eu volto, e assim, para mim é um mergulho dentro de mim, porque eu me vejo com as minhas próprias mazelas, e um mergulho para que eu entenda também como eu posso me portar ao acolher outras pessoas. Então, assim, o estudo disso, teológico, né, o entendimento de que o evangelho ele é suficiente sim para as demandas da sexualidade e da identidade, elas são transformadoras. E isso parte de um lugar de fé. Fé que Cristo, ele é Senhor, ele vai redimir tudo isso. Então, esse entendimento mudou a minha vida. E eu sei que não mudou só a minha vida, mas mudou a vida de praticamente todas as pessoas que estavam comigo na minha classe. Mas eu acredito que também na mudança de pessoas que a gente, né, eu e a Gabi, ou nós individualmente, aconselhamos. Pessoas que começaram a olhar para as suas demandas ou começaram a estudar a partir da cosmovisão bíblica. E eles entenderam, cara, Deus ele é meu Senhor nisso também. Deus, ele intervém nisso. E graças a Deus que ele intervém nisso. Porque ele é um Deus que se relaciona, um Deus que fala, um Deus que intervém. Então, esse entendimento, ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Não só na área da sexualidade, mas ele mudou em todos os âmbitos. O entendimento de aplicar a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, em todas as áreas da nossa vida, eu digo eu ouvi isso essa semana e eu acho que eu vou aderir. É como se fosse uma segunda conversão. Aplicar a cosmovisão bíblica em todas as partes da nossa vida. É como se fosse uma segunda conversão, porque muda a nossa perspectiva. Então, o estudo ele disso, né, e a cosmovisão aplicada a isso, vai mudar como que você vai lidar com você mesmo, primeiramente, porque tudo começa com a gente e depois com o próximo. É isso. Eu acho que por que não estudar sexualidade, né? No meio de tanta discussões, dúvidas, pensamentos, sentimentos, desejos, pensamentos, o tanto de coisa que acontece dentro da gente. Na nossa demanda da sexualidade, a gente pensa que é uma porta só e, gente, tem várias janelas. Tem várias janelas que vai abrindo e vai abrindo e você pensa que é uma coisa só, a sexualidade, mas não, envolve outras coisas, né? Então, estudar a sexualidade é isso que o Enoque falou, é um mergulho. Você mergulha dentro de si e você tem que estar... eu acho que curioso
a saber a respeito de você, né? Porque você vai descobrir várias coisas, né? Coisas boas, ou às vezes também não tão boas, que foi o meu caso, que eu descobri várias coisas ruins, mas saber que esse evangelho que é suficiente, esse Cristo que dá conta de todas as demandas, cuida de nós, cuida do nosso coração, consegue resolver essas demandas. Eu sempre fui uma pessoa que eu questiono muito, né? Eu penso muito, nossa, eu passo muito tempo pensando, e muitas vezes até não consigo agir porque eu penso demais. E saber que até nos pensamentos o Senhor está dando conta, que o Senhor sonda esses lugares. Então, eu acho que sexualidade não são os temas que a gente trouxe, que às vezes são urgentes, né? E que não pode ser deixados de falar e de tratar, mas para realmente saber e lidar com sexualidade, a gente tem que dar esse mergulho, né? A gente tem que saber quem está no nosso coração, né? O que está governando, o que está em potencial dentro do nosso coração, né? Quando eu enxerguei que não era o Senhor que estava tomando direções, que estava acontecendo tantas coisas na minha vida e que eu achava que era alguma coisa da sexualidade, mas era outra, eu tive clareza nisso e eu pude alinhar minha cosmovisão nisso. Gente, é uma das melhores coisas quando a gente está com essa visão alinhada. E saber que a gente tem essa percepção, que o Senhor nos dá, tipo, essa oportunidade de enxergar o que está acontecendo. E ter pessoas para você poder compartilhar, ter amigos, ter esse grupo que a Diane está lançando de estudo, você ter um lugar seguro para poder compartilhar suas demandas e aprender biblicamente isso. É muito prazeroso. Esse laboratório que eu e o Enoch faz é muito legal porque às vezes a gente está com tanta coisa entalada, engasgada, e que a gente quer compartilhar com alguém. Muitas vezes, nem todas as pessoas vão ter compreensão, mas tem uma pessoa específica que pode ter a compreensão do que você está passando. E a gente começa a fazer esse laboratório como um campo de estudo. E a gente traz uma pessoa não sei na onde, ou a gente viu um caso na internet, e a gente cria linhas, a gente vai discutindo, e a gente vai treinando o nosso olhar, ficando afiado na palavra de Deus, né? Trazendo essa verdade e cuidando do nosso coração, né? Porque o nosso coração, ele parece que está todo dia nos puxando para um lugar que não é o trono do Senhor, né? Ele quer ser retirado desse lugar a todo momento. É uma briga, né? E eu falo que esse cuidado que a gente precisa ter. Então, por que não estudar sexualidade? Por que você não quer estudar sexualidade? O que te prende a não se aprofundar ou mergulhar? Muitas vezes você não vai trabalhar, mas às vezes você vai resolver uma demanda sua que está aí no seu coração por muitos anos, que você tem carregado e você não está conseguindo. Então, fazer parte de um grupo de estudo, você ter pessoas na igreja, na sua comunidade local, para poder te apoiar, para poder conversar com você, para você poder se abrir, vai trazer muita luz. Né? Então, estude sexualidade. Se você não for trabalhar, se você for trabalhar, se vai ser na igreja local, se não vai ser, se for para você ou se for para outra pessoa, estude. Vale muito a pena. É um lugar que você não vai aprender só sobre sexo, que eu acho que é a frase mais geral que ficou de sexualidade, né? Não pense isso, mas tem tanta coisa para aprender a respeito de sexualidade, tantas demandas que tem, que eu acho que você vai se surpreender a parar um pouquinho e estudar sobre sexualidade. Acho que é isso. E só complementando o que a Gabi falou, ela falou um ponto assim, que você não tem conseguido. Gente, o entendimento de que o nosso Salvador, que se fez carne, que ele entrou num corpo humano, que passou por todo tipo de tentação, que não pecou,
que nos salvou, né? Lá acho que é, esqueci agora a referência bíblica, mas que fala que a gente não tem um sumo sacerdote. Ele sabe o que, o que a gente sofreu e que a gente sofre. Então, é libertador a gente saber que a gente não precisa ser o nosso próprio salvador, sabe? Ah, eu vou ficar isso, esse que vai ficar a guarda das 7 chaves. A gente sabe o quão é libertador você ter com quem falar, mas acima de Deus, acima de tudo, assumir que o senhorio de Cristo nessa área, nessa demanda na sua vida ou na vida de alguém, vai ser superior e libertador. Então, eu acho que você poderia. Eu já ouvi muito isso, né? Aquela frase: ah, a igreja não está preparada para isso. As pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas a verdade é que você pode começar com um pouco, talvez participando de um estudo como esse aqui da Jenny, participando de você estudando para que você seja talvez a resposta da sua própria oração na sua igreja local, sabe? Talvez uma pessoa com várias demandas aí específicas, se você ajudar 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes é um trabalho de formiguinha, talvez ninguém vai ver. Mas, cara, Deus está vendo. E é isso que importa. Porque hoje tem tanta informação e tanta influência negativa que se a gente se levantar como resposta das nossas próprias orações, a gente vai ver pessoas saudáveis e libertas em Cristo Jesus. Amém, amém. Gente, muito bom conversar com vocês. De verdade. Acabou que a gente respondeu a outra pergunta já, vocês já responderam, que era como impactou a vida de vocês, né? O estudo. E aí eu queria deixar para vocês fazerem o encerramento de vocês, deixar algumas palavras aí para a galera que está ouvindo a gente, a saudação final. Fiquem à vontade. Tá bom. Gente, um prazer estar aqui. Depois de lidar com esse tema, a verdade é que eu fui muito empurrado por Deus para falar desse tema. Eu lembro que eu fui para a escola de sexualidade e eu não ia fazer de aconselhamento. Eu não ia. As duas aqui já iam, né? Mas eu não ia. E aí eu tava assim, eu faço ou não faço essa escola? Eu faço ou não faço essa escola? Quer saber? Fiz. Terminei de pagar em agosto desse ano. Dividi, mas paguei. E foi muito importante para mim, assim. Eu e a Jenny, a gente ficou no mesmo grupo de aconselhamento lá da escola, assim. Foi muito legal ter experiência. A gente teve uma conexão muito legal na nossa experiência individual. Foi muito massa ter aconselhado junto. E eu fico à disposição, assim, sabe? Eu sou uma pessoa super acessível. Então, se você quiser, pode mandar mensagem na DM, pode para a gente trocar uma ideia. Hoje, tipo assim, basicamente, eu tenho atuado em aconselhando pessoas. Então, assim, geralmente eu não procuro essas demandas, assim, eu sou um conselheiro. Geralmente as pessoas chegam até mim, pessoas com demandas específicas. Eu não chego a anunciar isso. Tipo, meu Deus, eu sou um conselheiro bíblico. Não. E eu tenho atuado muito, eu e a Gabi, a gente tem trabalhado muito junto, assim, sabe? Se apoiando, se impulsionando. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer um seminário, né, de sexualidade lá para a igreja local da Gabi. Foi muito legal a gente ter essa experiência conjunta, né, e compartilhar, enfim. E a gente tem compartilhado. O mais legal de tudo é ver como que isso se aplica no nosso dia a dia, na vida comum, sabe? Que é o que eu e a Gabi, a gente tem se experimentado muito depois que a gente saiu da Avalanche. A gente, tipo, viver como que isso se aplica no nosso dia a dia e como que isso é libertador. Então, assim, eu agradeço de coração, agradeço mesmo. Fico à disposição para qualquer coisa. A gente está aqui mesmo, do sul, do centro-oeste, do nordeste, mas é todo um só. e eu fico muito agradecido pelo convite. Assim, para mim é sempre um prazer falar sobre isso, estar junto, sabe? Sobre esse reino
que nós temos amigos, irmãos, que a gente sabe que a gente pode contar por mais da distância que esteja. Então a gente sabe que a distância nunca é o problema. Quando a gente sabe que o sangue que nos une, ele é universal. Então, eu agradeço mesmo, fico à disposição, tá bom? Um abraço, pessoal. Primeiramente, agradecer a Jenny, que convidou a gente para participar. Fazia tempo que acho que eu não falava assim. Tinha um tempinho, eu fiquei muito feliz. Eu acho que isso acende, né? Ainda mais para poder falar sobre sexualidade. Agradecer vocês que ficaram aqui na live escutando a gente. E falar que vocês aproveitem a oportunidade que está bem diante de vocês, para vocês estudarem sexualidade, participarem do grupo, conhecerem outros projetos, ter a curiosidade de descobrir mais e se aprofundar na palavra. Sem a palavra a gente não tem clareza de nada, né? A palavra vai ser nossa bússola. Então, que a mesma curiosidade que você tem para estudar sexualidade, que você tenha muito mais para você se debruçar em cima da palavra, porque ela vai trazer muita clareza para você, né? Conheço Puros, né? Ano que vem a gente está de volta com novas coisas. Acompanhe as lives aqui, né? Vai ter muita gente incrível. E só quero agradecer. E não deixe, gente, a oportunidade passar bem diante dos olhos de vocês. Conheça, a gente está disponível, estou disponível. Só chegar e falar, marcar uma ligação. Eu acho que quando é para atender, é para aconselhar, é para o reino, a gente sempre tem um tempo, a gente sempre está disponível para fazer algo. Então, fique à vontade mesmo. A gente está aqui para atender vocês, ajudar vocês em todas as coisas. E é isso, muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Muita gente incrível começando hoje, passando por aqui. Meus amigos, muito obrigada. A gente com certeza vai fazer mais algumas coisas juntos aí. Como a gente deu match aí, os conselheiros. Vamos seguir trabalhando juntos. Em nome do Senhor, para a glória dele, para fazê-lo conhecido. Em todas as áreas, inclusive na sexualidade, né? Muito obrigada, amigos, pelo tempo de vocês. E é isso. A gente vai conversando, tá bom? Até mais, gente. Beijão. Gente. Prazer aí, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Aí, minha gente, acho que já atualizou aqui, né? Agora a gente vai conversar um pouco com Mari e Lucas. Cadê eles? Deixa eu ver. Boa noite, amigos. Boa noite. É a primeira live que eu tô entrando, minha gente. Tava pro computador aqui. Eu não tô vendo a Jenny também. Eu também não. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não sei. Só Deus sabe. Eu tô aqui com a tela do notebook aberta aqui, aí eu tô vendo pela live, mas tá com delayzinho. Mas bem-vindos, amigos. Apresentar aí meus amigos que toparam, alguns dos meus amigos, dois dos amigos que toparam fazer parte do grupo de estudo agora em 2023. A gente tem caminhado juntos aí há um tempão. E aí, agradecer a vocês por toparem participar da chamada da live hoje, né? E deixar vocês darem as palavras iniciais de vocês
ao pessoal que está assistindo a gente. Então, uma boa noite aí pro povo. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, na primeira live que eu estou participando, assim, um privilégio, ouvindo aqui o pessoal que estava antes, né? Nossa, quanta coisa rica, assim, quanta coisa maravilhosa. Realmente é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Sim, compartilho do mesmo, Mari. Boa noite, gente. Foi muito bom já ouvi-los aí, né? A experiência que tiveram, que estão tendo. E espero poder compartilhar também um pouquinho do que a gente pôde vivenciar aí com o Jenny, né, ao longo desse ano. Amém, amém. A gente vai seguir a lógica aqui, fazer algumas perguntas. Aí, Mari e Lucas, a ordem de resposta. Já a gente se organiza, já vai se organizando assim. Vocês já viram lá que eu mandei para vocês? E aí, seguindo essa lógica do que a gente está pensando aqui sobre estudar sobre sexualidade, né, que é a proposta do nosso grupo de estudo, eu queria saber como é que vocês entenderam que deveriam estudar sobre sexualidade, né? Como é que vocês entenderam que deveriam se aproximar do estudo da temática? Mari e Lucas. Então, assim, no meu caso, acho que talvez tenha sido um pouco diferente de outras pessoas, né? Eu nunca tive muita aproximação com esse tema, mas achei muito interessante que o pessoal falou antes sobre nós sermos seres sexuais, né? Então, isso é algo intrínseco, né, à humanidade, é algo que perpassa quem a gente é. Então, uma coisa que é muito interessante, assim, na minha caminhada com Deus, é que eu vejo que Deus sempre me chama para estudar coisas que me afetam, né? Coisas que têm a ver com algo que... Eu acho que é assim com todo mundo, né? O que chama mais atenção a gente é alguma coisa que traz ou alguma alegria muito grande pra gente, ou alguma dor muito grande pra gente, né? Ou alguma angústia, desperta alguma emoção, algo em nós, né? Então, eu acho que, mesmo que isso não fosse algo que realmente estivesse já na minha caminhada, o meu objeto de estudo principal, por exemplo, era uma coisa que eu vi que estava me afetando e que afeta as pessoas ao meu redor. Então, eu tinha o desejo de entender melhor por que as pessoas têm tantas dores em relação a essa área, por que as pessoas têm tantas alegrias também em relação a essa área. E acabou que, depois eu vou até compartilhar sobre isso, acabou que eu descobri muito sobre mim também, né, nesse processo. Então, eu vejo que é uma área que realmente é algo que perpassa quem nós somos, mas que também tem seus desafios próprios ao nosso século, né? O século XXI traz desafios próprios para essa área da sexualidade. Eu queria entender mais como é que eu poderia me identificar com as pessoas, me aproximar das pessoas nas suas dores, nas suas alegrias em relação à temática da sexualidade. E aí eu até lembrei de um livro que eu li 2 anos atrás e que tem me impactado muito em relação ao que eu estudo, né? Onde eu coloco minhas energias, meu tempo. Eu até separei aqui, o livro é esse aqui do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Em determinado momento, no capítulo sobre meditação, ele fala que existe uma 4ª forma de meditação. E ele diz que essa forma é meditar sobre os fatos de nosso tempo, procurando perceber a importância deles. Ele fala sobre a obrigação espiritual que a gente tem de realmente penetrar a fundo no significado dos acontecimentos do mundo. Ele fala sobre a importância de a gente andar com a Bíblia na mão e com o jornal do outro. E ele traz também uma citação que o autor fala o seguinte: quem meditou sobre a paixão de Cristo e não meditou sobre os campos de concentração ainda não entrou plenamente na experiência do cristianismo do nosso tempo. Então, acho que a gente tem uma obrigação realmente espiritual de adentrar nas dores das pessoas, nas suas alegrias, e eu acho que foi isso que me motivou a entrar no grupo. Massa, Mari. Eu, assim, entendi que eu deveria estudar sobre esse tema, primeiramente pensando, na verdade, das minhas próprias questões, né, dos meus pensamentos, minhas questões, minhas dúvidas sobre a temática. E isso já veio desde da adolescência, quando a gente vai descobrindo, né, o nosso corpo, a gente vai entendendo a sexualidade. Então, a partir daí já vão surgindo algumas dúvidas, né? E no meio cristão, pelo menos do qual eu estava, né, presente, eu não via muito esclarecimento sobre esse assunto, né? Na verdade, pouco se falava, ou quase não se falava sobre sexualidade, né, na igreja, com irmãos, e eu também não me sentia muito confortável de conversar sobre isso. Então,
eu já tinha essa curiosidade, essa vontade. E aí, quando eu entrei na universidade, comecei a me envolver com um grupo cristão, que algumas pessoas podem conhecer aqui, né, a Cru Campus, e passei a lidar com o discipulado, né, de maneira mais intencional. Eu pude perceber que essa curiosidade e esses questionamentos, essas dificuldades, essas dúvidas, não eram só minhas, mas também outras pessoas também tinham essas mesmas questões sobre sexualidade. E então eu fiquei ainda com mais vontade, né, de estudar e poder me entender, me ajudar e ajudar outras pessoas também, né, sobre a temática. Então eu vi a necessidade dos meus amigos e fui correr atrás do assunto também, aí inicialmente lendo livros, lendo a própria Bíblia também, o que ela tratava sobre o assunto. E comecei meu processo, né, digamos assim, de maneira mais intencional. Sim, muito interessante, assim, e aí já deixando aqui, falando também para o pessoal que está aqui com a gente, a Cru Campus foi meu laboratório, assim, né, porque trabalhei como missionária, fui voluntária durante muito tempo, e durante esse muito tempo foram muitas pessoas que acabavam me procurando, e por eu estudar sobre o tema, e aí tudo se entrelaçando, e aí combinou que hoje eu estou me dedicando exclusivamente a isso, né, esse tema e as violações da sexualidade. E aí Lucas falou e eu lembrei de mencionar isso, porque no início eu falei que falei um pouco das minhas influências, e a Cru, com certeza, ela foi importantíssima nesse processo, para começar a missão Imago Dei, para começar o grupo de estudo. Então, estar em campo com vários jovens, emergindo ali sua sexualidade, descobrindo sua sexualidade, na dúvida com sua sexualidade, foi um senhor laboratório para entender o quanto isso era urgente, o quanto isso era importante, e o quanto realmente eu teria que ouvir a voz de Deus e obedecê-la ao me dedicar a esse ministério tão específico, mas tão geral. Porque todo mundo tem sexualidade, todo mundo tem sua sexualidade sendo desenvolvida, né? E aí, dentro disso, né, vocês falaram como é que vocês se aproximaram desse tema, e aí combinou que nesse ano que vocês entraram no grupo, a gente teve um processo aí, né, de estudo juntos, uma caminhada, a gente já tinha, mas ficou um pouco mais sistematizado, digamos assim. E aí eu queria saber como é que foi essa trajetória para vocês e algo que tenha sido marcante, né? Algo que vocês possam compartilhar dessa trajetória que foi marcante para vocês. Então, antes de falar sobre isso, eu queria falar uma coisa, né, que você falou sobre a Cru, né, e como você lidou com os estudantes. Eu acho que é muito pertinente, assim, falar sobre a sua influência na minha vida, né? Eu acho que o Lucas também pode falar sobre isso, sobre como você tem sido uma ponte realmente para a gente nesse assunto, e como isso tem sido realmente esclarecedor, e como tem trazido bálsamo para os nossos corações. Eu acho que, por isso que faz tanto sentido estar aqui hoje, né? Eu acho que depois do trabalho, aqui, 9 horas da noite, nós estamos aqui porque a gente realmente acredita nisso, a gente realmente sabe como Deus tem te usado, sabe como pessoas têm sido abençoadas pelo seu ministério. Então, acho que é digno de nota falar sobre isso, né? E sobre essa questão do grupo em si, eu acho que o que foi mais marcante para mim, eu acho que foi o mais profundo, foi entender que a sexualidade ela é algo mais profundo do que a gente costuma imaginar, né? Já foi falado sobre isso antes. Normalmente a gente associa apenas ao sexo, e para mim, acho que foi muito revelador em relação a questões de identidade, né? Em relação a questões de emoções, sobre dignidade, de ser relembrada que eu sou imagem de Deus. Isso foi muito poderoso para mim. Então a gente estava ali num ambiente de cuidado, num ambiente de orientação, e a gente pôde refletir sobre várias questões. Eu acho que cada um que participou, né, a gente teve muita gente massa, assim, eu acho que cada um poderia falar, teve até uma avaliação no final, né, as pessoas falaram o que acharam, e eu acho que cada um falaria muito a partir de onde vem, né, cada um com suas experiências, com suas histórias de vida, com seus traumas também, cada um com suas questões. Eu acho que do meu lugar, de onde eu parto,
eu acho que me marcou muito essa questão da dignidade, de ser imagem de Deus. A gente discutiu sobre questões como teologia do corpo, né? A questão do ódio ao corpo, eu acho que é uma coisa que perpassa muito a sociedade que a gente tem hoje, que é muito marcada também, principalmente as mulheres, tem muito essa questão do ódio ao corpo, e esse ódio ele se expressa de muitas formas, né? Ele não é apenas de uma forma que ele se expressa. Então, eu acho que questões como limites nos relacionamentos também, de entender, não somente também limites no contexto de relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, entender relações de violência, de opressão, de poder, de abuso, e como Cristo pode trazer paz para tudo isso. Eu acho que tudo isso foi muito, muito revelador para mim. Eu acho que depois de participar do grupo, eu mudei muito como eu me vejo. Como eu me vejo, eu acho que isso foi muito transformador para mim. Eu acho que quando a gente se abre no grupo a essa transformação, e é uma transformação que não vem do dia para a noite, ninguém está prometendo um milagre, assim, que a pessoa vai entrar no grupo, vai ser... Não é nada nesse sentido, apesar que Deus faz milagres, né? Mas eu falo no sentido de que não é uma fórmula mágica, é nesse sentido que eu quero falar de milagre, tá, gente? Só herege, não. Não é uma fórmula mágica, mas é uma coisa que quando a gente se abre para o que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente abre a Bíblia e a gente está ali disposto a ser transformado por Deus, isso é muito transformador mesmo, é uma coisa que impacta não somente quem a gente é, como aconteceu comigo, mas também as pessoas ao nosso redor. Eu falei para a Jenny algumas vezes, Jenny, acabei de falar com tal pessoa, um amigo, um familiar, e eu vi que eu ajudei aquela pessoa com o conhecimento que eu tive no grupo. Então, assim, para mim, que sou uma pessoa que não me vejo, por exemplo, nessa questão de ser conselheira nessa área específica, mas vejo que em todos os meus relacionamentos eu posso ajudar as pessoas nessa área, para mim foi uma coisa maravilhosa, assim, tem sido maravilhoso ver como eu posso ajudar pessoas com esse conhecimento que eu tive no grupo. Muito bom, muito bom, muito bom, Lucas. Vou nem comentar muito. Nossa, assim, teve muitas coisas marcantes, né, ao longo desse ano, assim, dentro do grupo de estudo. Para mim foi muito marcante, assim, ter essa clareza de que de qual é a perspectiva bíblica sobre sexualidade, né? O que o Senhor nos aponta sobre esse assunto, porque a gente está vivendo em um contexto em que muitas coisas aparecem, surgem sobre sexualidade, a gente vê muitas polêmicas, a Mari estava falando sobre essa questão, né, da atualidade, de estar acompanhando, né, a Bíblia e vendo algumas situações assim do dia a dia da nossa época. E, de fato, é um assunto que aparece constantemente, rede social, televisão. E durante o grupo de estudo, a gente pôde aproveitar, ter mais entendimento, clareza sobre o que o Senhor fala sobre isso, né? Qual deve ser a nossa perspectiva, qual deve ser o nosso olhar diante desse assunto. A gente vê que há uma certa imaturidade em alguns contextos, assim, né? Que a gente vive no meio cristão mesmo, muitas pessoas acabam não tendo muito discernimento, muito conhecimento sobre o assunto. E quando a gente foi, né, cada mês descobrindo, vendo materiais, né, lendo sobre, assistindo vídeos que estavam sendo ali separados por Jenny para a gente poder acompanhar, estudar, e a gente também ia compartilhando, né, algumas coisas entre nós, isso foi muito enriquecedor, né? Para mim, a coisa de entender, né, que nós somos imagem e semelhança de Deus, né, a Imago Dei, para mim foi muito transformador, né? Na verdade, eu já tinha ouvido falar sobre essa expressão em um curso que eu já tinha feito com Jenny há um tempinho atrás, acho que no ano passado, se eu não me engano, no congresso em 2022, né, ano passado. Tinha ouvido sobre isso, acho que a gente já tinha conversado antes, e aí esse ano a gente pôde destrinchar um pouco mais sobre essa temática, esse assunto. E aí eu pude ver mais a fundo também que a sexualidade, ela não é só sobre, como os outros já falaram, né? Não é só sobre sexo, né? Mas algo muito mais profundo, e fala muito mais sobre o coração, né? O rapaz tinha comentado antes, esqueci o nome dele, mas tinha comentado sobre isso, sobre o coração, e a gente pôde ter esse entendimento também ao longo do curso. Então isso, de fato, marcou muito. Esse ano de 2023 me deu
um abrir de olhos muito bom, assim, para entender mais sobre, não só sobre sexualidade, né, mas sobre o meu próprio coração, né? Sim. O interessante é que o que eu compartilho, geralmente, assim, quando eu vou compartilhar, acho que eu já falei isso em outros lugares, o que eu compartilho nos grupos, nos cursos, sempre é baseado na minha trajetória, né? Na minha trajetória de aproximação com a palavra de Deus, na minha trajetória de aproximação com o próprio Deus, de autoconhecimento, de descobrir o quanto meu coração é uma fábrica de ídolos, o quanto descobrir também que eu sou filha de Deus, imagem dele, e tenho dignidade. Também foi um processo, assim. Então, para mim, é um motivo de fato, muita alegria ver pessoas do grupo, pessoas que eu aconselho, meus amigos, passando por esse mesmo processo, encontrando esse mapa aí, né, de localização da sexualidade, da vida comum. Então, eu fico muito feliz, né, pelo relato de vocês. Eu já tinha ouvido antes, né, algumas coisas que vocês falaram, mas sempre me enche de alegria, assim, porque, de fato, não é eu, né, é o Senhor quem vai transformando, né, a gente só se coloca como instrumento de colaboração ali, para as pessoas que estão perto da gente. Então, fico muito feliz pela trajetória de vocês, pelo que vocês passaram, vocês vão continuar aí com a gente, fazendo outras coisas, né? Servindo de outros modos. E aí, a gente está indo para a última pergunta, era uma conversa rápida, mas altamente profunda, pelas coisas que vocês falaram, coisas muito profundas, a gente está falando de coisas muito profundas aqui, né? Nossos corações. E aí eu queria saber, queria que vocês dissessem para as pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvir, né? Que pensam em fazer o grupo de estudo, por que elas deveriam fazer o grupo de estudo em 2024, né? Por que elas deveriam estudar sobre sexualidade? Então, eu estava pensando sobre isso, né? Estava pensando sobre esse ponto. Eu sou uma pessoa muito metódica, então eu preciso escrever, porque senão eu bagunço tudo minha mente. Então, eu escrevi aqui alguns pontos para compartilhar com vocês. O primeiro ponto que eu trouxe, né, que eu escrevi aqui, que eu queria falar, é que eu acredito que esse é um grupo que é para todo mundo. Eu acho que isso é algo muito legal, porque existem alguns cursos ou alguns grupos, né, de estudo que eles, de fato, precisam ser mais direcionados para alguns perfis específicos, mas eu acredito que esse grupo específico é um grupo que contempla adultos e jovens de todos os perfis, pessoas que estejam interessadas realmente de entender de uma forma mais profunda sobre a sexualidade, sobre o seu coração, sobre quem você é, sobre quem Deus diz que você é. E eu acho que isso é algo muito incrível. E eu acho que não somente para cristãos, né? Eu acho que para cristãos, no sentido de entender melhor como agradar a Deus, no sentido de entender melhor como servir a igreja, porque esse é um conhecimento que é muito relevante para a igreja atualmente. Como abençoar a sua família, às vezes uma mãe, um pai que quer saber como lidar melhor com o seu filho, com o seu sobrinho. Isso é algo tão importante e realmente é uma coisa que eu fiquei pensando, meu Deus, todo mundo pode ser muito beneficiado com isso de verdade. E como eu falei, eu acredito que não apenas para cristãos, mas também para não cristãos que querem entender essa temática que é tão relevante sob a perspectiva do cristianismo. Eu acho que não cristãos também seriam muito beneficiados de entrar nesse grupo, porque é um grupo muito respeitoso, é um grupo realmente que entende a importância e realmente o fundamento da Bíblia, mas também entende a importância de você ouvir outras perspectivas, de construir juntos. Eu acho que o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que realmente é um grupo que eu indico para todo mundo, é uma coisa que eu até escrevi quando a gente terminou o grupo, né? Eu falei, nossa, todo mundo pode entrar, assim, sentido, né? Outro ponto é que realmente essa é uma forma que eu entendo que a pessoa pode honrar mais a Deus, né? Honrar mais a Deus na cultura, e eu acho que também em relação a questões internas, né? Eu falaria que eu fui muito abençoada em questões internas do meu coração, como eu falei antes, né? Principalmente na perspectiva da dignidade, das emoções, de entender essa questão de ser imagem de Deus. Eu acho que você pode tanto ser abençoado em questões existenciais do seu coração, às vezes conflitos que você não consegue compartilhar com ninguém.
E aí você consegue compartilhar ali, você consegue crescer junto. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Questões internas e também questões coletivas, né? Que o grupo trabalha. Outro ponto que eu coloquei aqui, o terceiro, né? É que esse é um assunto urgente, né, gente? A gente já tá falando aqui sobre isso, é um assunto urgente para a gente se apropriar dele. Seja, como eu falei, para nossos pais, nossos filhos, amigos. E eu acho que uma coisa muito interessante é que realmente é um conteúdo confiável, né? O pessoal estava até falando aqui antes sobre isso, que a gente tem um mar de informações assim na internet. A gente está na era das fake news, a gente tem muita coisa aí disponível. E a gente pode até encontrar conteúdos bons em livros, no YouTube, mas quando é que a gente vai ter uma curadoria confiável de alguém que está se debruçando sobre isso já há muito tempo e que está ali realmente disponibilizando para você, para que você possa se aprofundar? Então, eu acho que uma das coisas mais legais do grupo que a gente teve foi porque a gente tinha acesso a conteúdos, não era simplesmente uma coisa que era dada, era uma coisa que era construída. Então, a gente lia antes, a gente ouvia antes, e a gente construiu isso juntos, e era uma curadoria confiável de conteúdos bíblicos, conteúdos que buscam honrar a Deus, realmente que entendem a Bíblia como base de tudo, né? De toda a existência da humanidade, enfim, de tudo. Então, eu acho que um ponto a se considerar é esse. Eu acho que tem muita profundidade teológica, né? A gente ficava, caramba, minha mente explodia assim, pô, a gente ficava, assim, eu acho que realmente tem muita profundidade teológica, e isso é algo muito interessante. Essa curadoria não é uma curadoria qualquer, e eu acho que a gente ainda ficou perguntando, gente, vai ficar quanto tempo disponível aí pra gente pegar esse negócio, porque a gente gostou muito mesmo, assim, dessa curadoria com profundidade teológica, né? E o quarto ponto é que não é simplesmente uma questão teórica, mas é uma questão prática também. Eu considero que tem uma profundidade prática o grupo, né? Então, não são meras abstrações, assim, a gente vai refletir sobre o conceito, beleza, a gente discute sobre questões nesse sentido, mas a gente quer muito ver como isso se aplica à nossa vida, aos nossos dilemas, às nossas questões ou às nossas alegrias. Então, a gente está com pessoas reais, tratando de questões reais. Eu acho que isso é algo que é um diferencial, assim, desse grupo, realmente. A gente está tratando de questões que realmente tocam a gente, que trazem angústia ou que trazem alegria. É um conteúdo realmente que é muito transformador. O quinto ponto que eu coloquei é que a gente tem oportunidade de estar no contexto de comunidade. Então, a gente está construindo num grupo ali. Então, a gente não é abençoado simplesmente pelo conteúdo ou pelo conhecimento de Jennifer ou pela atenção que ela dá pra gente ou que a gente troca, mas é por todas as pessoas que estão ali trocando juntas, compartilhando suas experiências de vida, seus conhecimentos. Então, eu até vi que teve gente aqui do grupo que entrou também, gente assim incrível, que realmente contribui muito para a nossa vida. Então, eu acho que o fato de ser uma comunidade que se apoia é um diferencial muito grande assim, desse grupo, porque eu gostei muito mesmo de ter esse espaço de troca. E eu acho que outra coisa, né, nessa sociedade que a gente está, né, tantas oportunidades, meu Deus, está virando o ano, o que é que eu vou fazer? Quais são os objetivos do ano? Será que esse grupo cabe assim na minha agenda? Eu acho que uma coisa que é muito interessante para pensar é que realmente é um grupo que é muito flexível em relação a questões de conteúdo e de tempo, né? Todo mundo do grupo que participava era muito ocupado, tinha mãe de família, eu trabalho 9 horas por dia, Lucas é trabalhador também, todo mundo, assim, é realmente muito ocupado, mas a gente sabia, assim, eu acho que uma questão é porque a gente sabia que Deus tinha nos chamado para aquilo. Eu acho que se Deus está chamando você para participar desse grupo, não duvide, assim, sabe? Se não tem recursos financeiros, Deus vai prover. Se não tem tempo, Deus provê também a organização do tempo. Eu acho que a grande questão é, Deus está te chamando para isso? Porque se Ele chamar, Ele vai se responsabilizar pelo resto, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, porque realmente não tomava muito do nosso tempo e era uma coisa que era com qualidade, sabe? Não era uma coisa que era feita de qualquer jeito. Eram encontros e estudos, coisas que realmente tinham qualidade, acrescentavam à nossa vida. E por último, o que eu coloquei aqui realmente é um investimento, né? Quando a gente dispõe dos nossos recursos, das nossas energias, do nosso tempo, nesse tipo de coisa que tanto afeta as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor, isso é um investimento que a gente está fazendo no reino, é um investimento que a gente está fazendo para a glória de Deus. Então, realmente eu indico muito o grupo, estou muito feliz, inclusive, de ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho para indicar esse grupo, porque realmente vale a pena participar dele. Nossa, concordo muito com tudo que Mari falou. E
sim, eu diria que ele é necessário. Assim, Mari comentou sobre que todo mundo deveria participar e de fato, né, eu vejo que é necessário para a gente. Ele serve para você, né, para o seu próximo, para as pessoas ao seu redor, né? Então, desde ter um entendimento, né, uma perspectiva bíblica sobre a temática, cristã, uma cosmovisão cristã sobre o assunto, né? Ter uma visão saudável, correta, né, do que de fato é uma sexualidade que glorifica a Deus, né? Porque de fato a gente vê muita coisa. Eu fico pensando muito nisso. Caramba, uma coisa que me ajudou no grupo de estudo. A gente é bombardeado com essa temática e muitas vezes a gente não sabe como responder a isso. Muitas vezes a gente não sabe como deve ser o nosso posicionamento, né? Como nos posicionar diante do assunto, e com o grupo de estudo isso ajuda muito, né? Além, né, dos aspectos assim internos nossos, né? Uma coisa que o grupo fez a gente refletir também é de olhar para o outro, né? Para o próximo, sobre a questão de violência, né? Que a gente às vezes fala sobre sexualidade e foca só em uma coisa, mas é muito mais abrangente, se relaciona com muito mais coisas. Então, a Jenny dá um norte para a gente, né, sobre como a gente deve se portar diante de uma situação de violência, né, de violência doméstica, dos diferentes tipos de violência. A gente ouve falar também, a gente tem consciência sobre a questão, né, da identidade, sobre sexualidade e identidade, né, que a gente também ouve muito falar. As pessoas têm colocado sua identidade na sexualidade, né, tipo, se definem a partir disso, e a gente vai tendo uma orientação, a gente vai vendo materiais que vão nos ajudando a ter uma clareza sobre como de fato o Senhor, né, enxerga a nossa sexualidade, como de fato o Senhor quer que a gente viva, né, de maneira que glorifique a Ele. Então, de fato, dá para aprender muita coisa, né? Ele se faz necessário. Então, se você serve, né, na sua igreja local, né, ou vive em um meio, em um contexto de trabalho, né, que lida com pessoas, e aí eu sei que muita gente aqui, na verdade, todo mundo vai ter que lidar com muitas pessoas, né, ao longo da vida, esse assunto ele sempre vai estar presente, né? E por que não ter um entendimento melhor sobre ele? Por que não saber, né, o que o Senhor nos orienta, o que o Senhor nos ensina? Porque de fato na sua palavra tem tudo escrito, né? De fato, quando a gente para estudar, para se aprofundar, a gente vai ver que a Bíblia ela tem esse manual, né, para nós, para nos ensinar, para nos instruir, para nos direcionar sobre como a gente pode lidar com as diferentes questões da vida, inclusive com a sexualidade, né? Então, eu recomendo muito, né, que 2024, que já está chegando por aí, seja um ano que você possa aproveitar para se aprofundar, né, e ver que o Senhor, ele, de fato, né, ele pode ser glorificado, né, através disso, através da sua participação, né, no que ele está fazendo no reino. Muito bom, meus amigos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não posso comentar muito, senão eu falo demais. Estou me segurando aqui, falar sozinha. Senão eu falo demais, começo a comentar, e puxa, puxa, puxa. Mas eu quero agradecer a vocês pela participação de vocês, quero agradecer por todas essas palavras de incentivo aí para a galera participar. Também são palavras de encorajamento, né? Para mim, para a gente que vai continuar trabalhando nisso. E quero deixar o espaço aí do final da saudação de vocês, para vocês se despedirem da galera. Gente, então, assim, é isso. Brincadeira.
Eu estou muito feliz, como eu falei, né, pela oportunidade de ter estado aqui hoje nessa live. Parabéns aí quem está até o final. Eu acho que é um motivo de muita alegria a gente parar para pensar sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que honrar a vida de Jennifer por ter a coragem, ela é muito corajosa por trabalhar nesse tema da sexualidade. É um tema que tem muitas nuances, que tem muitos desafios. Então, realmente, eu acho que cabe a nós também sermos corajosos e também irmos e nos aprofundarmos e estudarmos mais sobre esse tema que tanto nos afeta, que tanto é importante para nós e para o reino de Deus. Então, eu realmente indico muito esse grupo. Eu gostaria de ver os rostinhos de vocês participando dessa próxima turma que vai ter. E eu espero, e assim, eu fico pensando, né, o impacto que isso pode ter, assim, nos próximos anos. A gente não sabe o que pode acontecer e quantas pessoas podem ser abençoadas, às vezes, por um grupo que você participa. E às vezes você vai lá e compartilha esse conhecimento com outra pessoa, que compartilha com outra, que compartilha com outra. Então, realmente, eu fico muito esperançosa acerca do que ainda vai acontecer, acerca do Instituto, do Imago Dei. Estou muito feliz com essa iniciativa. Então, realmente, só queria glorificar a Deus por esse projeto e realmente incentivar vocês a participarem e a procurarem saber mais informações, né? Pode ter algumas dúvidas, algumas questões, vocês podem perguntar a Jennifer, que está todo mundo aqui disposto a tirar suas dúvidas, a te ajudar a entender se esse grupo realmente é para você. Então, Deus te abençoe, Deus te bendiga e que a paz de Deus esteja sempre no seu coração. Eu também quero agradecer a Jenny pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre a minha experiência, né, dentro do grupo de estudo. E muito feliz em ver algumas pessoas aqui participando da live. Espero, de fato, que vocês se engajem aí, possam estar presentes na turma do ano que vem. Vou ficar muito contente, muito alegre de ver isso acontecendo. E é isso, Jenny. Muito obrigado, de fato, pelo convite e que Deus te abençoe, que o Senhor venha te ajudando aí nesses próximos capítulos, nas cenas dos próximos capítulos aí desse projeto. E vamos estar juntos, né? Isso é o fato. Então, espero vocês aí nesse grande projeto, né, para a glória do Senhor. Amém, amém. Muito obrigada. E é isso. Agora a gente vai para. Se vocês quiserem sair, fica à vontade. Se quiserem ficar Estou procurando também, aqui como é que sai. se quiserem ficar, pode. Eu vou só dar o aviso aqui do funcionamento do grupo e tal, mas fiquem à vontade. A casa é de vocês são parte. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada novamente. Um cheiro. Então, minha gente, quando acabar aqui a live, eu vou fazer um post com tudo que eu vou falar aqui, certo? A live, esse assunto rende muito, então talvez eu divida até para postar, né? Vou postar tudo, mas vou postando em cortes. Mas, como eu já falei no início, o nosso grupo de estudo, vou explicar para vocês o que é. É o grupo de estudo em cosmovisão e sexualidade. Nós somos uma comunidade, né? Nós entendemos a necessidade de falar, estudar e compartilhar sobre um dos temas mais urgentes do nosso tema, que é a sexualidade, como já foi falado aqui antes. A nossa principal motivação é conhecer a Deus e também nos conhecer nesse processo, né? Como Calvino fala, como John Freeman falam, no conhecer a Deus que nos conhecemos. E enquanto nós nos conhecemos, nós vamos conhecendo a Deus. E esse processo, para mim, é muito importante, a gente trabalha nisso. E a gente busca esse conhecimento para saber como glorificar a Deus através da nossa sexualidade também. Com isso, a gente ama a Deus, ama o próximo e faz o Senhor conhecido. Mas o que não é o grupo de estudo? Alguém já mencionou algumas coisas aqui, mas o que não é o grupo de estudo? Nós não somos um grupo que reduz sexualidade, identidade, a relação sexual, atrações e pecados. A gente não reduz a sexualidade a isso é muito reducionista. Nós não somos um grupo com motivação político-partidária, nós não nos
nossa motivação é bíblica, pautada nas escrituras, e eu já falei qual a nossa motivação, conhecer o Senhor. Nós não somos um grupo que relativiza pecado, nós não relativizamos pecados no nosso grupo. Pelo contrário, nós confrontamos com a palavra de Deus. Nós também não somos um curso, apenas um curso com uma aula gravada, como vocês veem muitos por aí, né? Nós somos uma comunidade com várias coisas que eu vou apresentar para vocês. E nós também não somos uma especialização em sexualidade, né? Nós somos um grupo de estudo. E nesse grupo de estudo, Deus vai nos conduzindo, nos guiando, nos santificando. Nós não somos a especialização do MEC de sexualidade, né? Quem dera existisse uma especialização nessa perspectiva. Então, o que é que nós fazemos enquanto grupo de estudo? A nossa comunidade, você vai ter aulas, as aulas desse próximo ano vão ser gravadas. Você vai ter uma curadoria com conteúdo muito dinâmico, então você não vai ficar só lendo coisas, você vai assistir, você vai ter uma dinamicidade nesse processo de estudar, de conhecer. Vai ter um crescimento mútuo, todo mundo cresce junto pela experiência uns dos outros. Teremos encontros mensais. Teremos uma novidade esse ano, que eu fiz um teste no nosso grupo, num módulo, e deu muito certo, que são os grupos de trabalho. Nós vamos ter grupos de trabalho em diversos temas dentro da área da sexualidade. Então, sobre abuso, sobre teoria queer, sobre afeição por pessoas do mesmo sexo, teremos grupos de trabalho para pesquisar esses temas. Teremos debates, construção de conteúdo colaborativo e individual. Então, os grupos de trabalho serão grupos colaborativos, né? As pessoas vão construir juntos uma pesquisa e ela vai ser, inclusive, divulgada no final do semestre. Então, no início do segundo semestre de 2024, nós vamos fazer uma divulgação dessa pesquisa que foi realizada e ela será de acesso público. Então, a gente vai divulgar o conteúdo que foi pesquisado, estudado nos grupos de trabalho. Também vai ter um conteúdo de construção individual. Então, ao final do grupo, vai precisar ser produzido um material individualmente. Teremos produção e divulgação de conteúdo semestral, como eu já falei, além de desenvolvimento pessoal e coletivo. Vocês viram a Lucas e Mário falando quanto eles foram desenvolvidos, tanto individualmente quanto a nível coletivo, por estarem em uma comunidade. Então, eu vou disponibilizar isso aqui logo quando acabar a live, né? A nossa grade de conteúdos. A gente vai falar sobre o conhecimento de Deus, autoconhecimento, cosmovisão cristã, antropologia bíblica, pensando no ser humano como imagem de Deus na sua totalidade, afeições, idolatrias, teologia do corpo, identidade, sexualidade bíblica, teologia das emoções, contexto racial, abusos e omissões, homoafetividade e heteroafetividade. Uma novidade esse ano, a gente vai também falar sobre teoria queer. Falaremos pornografia e masturbação, vida em comunhão, igreja local, discipulado, maturidade, teologia corandel. E a teologia corandel, inclusive, é o tema da nossa aula inaugural. O que você vai ter acesso no nosso grupo, né? Terão aulas gravadas, você vai ter acesso por 12 meses. Vão ser disponibilizados slides das aulas. A curadoria do conteúdo vai ser disponibilizada por meio de um guia. E dia 2 de fevereiro, nós vamos ter a nossa primeira aula, que vai ser a aula inaugural com João Liana, que é o meu professor no Invisible College. Então, ele vai participar conosco, ele vai falar um pouco sobre teologia para a vida comum, né? A teologia corandel. O grupo ele vai acontecer semestralmente, diferente do ano anterior. Mas a gente vai ter o mesmo conteúdo, a gente vai ter a mesma... Não perderemos qualidade de conteúdo por isso. Teremos encontros mensais, e os encontros mensais serão gravados e disponibilizados. E a gente vai ter acompanhamento, né, durante as pesquisas que vocês vão fazer e tudo mais, vão ser acompanhados. E teremos um bônus, decidi colocar um bônus. Todos os participantes vão ter direito a uma mentoria individual durante o semestre, né? A gente escolhe a agenda, uma data para ter uma mentoria individual comigo durante esse encontro.
E quem sabe não tenha mais alguém, assim, desses convidados, né? Ajudando nessa mentoria. E as inscrições, elas vão acontecer do dia 4 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Então, eu estou divulgando aí com antecedência para vocês poderem pensar um pouco. Vai ser até 4 de fevereiro se não tiver acabado as vagas antes, tá, minha gente? A gente vai ter 25 vagas disponíveis. Então, reflitam assim, né? Serão 25 vagas e o investimento vai ser R$ 349,90. E para a alegria dos que parcelam no cartão, vai ser em até 6 vezes sem juros. Sem juros, tá, minha gente? Olha aí, vejam, observem, sem juros. Por Isaac, esses juros. E esse é o valor especial para a primeira turma de 2024. E aí, uma boa notícia que entra numa notícia que eu mencionei no início. O grupo de estudo ele faz parte de algo maior. Ele é o primeiro projeto piloto, né, que a gente desenvolveu esse ano e agora lançaremos oficialmente, que é a Missão Imago Dei. A Missão Imago Dei, eu vou ter um tempo para apresentar melhor para vocês a partir de janeiro, fevereiro, teremos algumas apresentações da missão, mas ela vai ser uma missão que vai tratar desse tema, que ela vai suprir essa lacuna de tratar esse tema que a gente não fala no Brasil, que é sexualidade e os abusos. Então, ela vai entrar com acolhimento, com estudo, com intervenção, com o cuidado de vítimas, com o cuidado de pessoas que lidam com questões de sua sexualidade, com aconselhamento, com diversas coisas. Então, essa é a boa notícia. E, como eu já falei, vamos ter a aula inaugural, que vai ser aberta, ela vai ser gratuita, e especificamente a aula, diferente das lives, vai ser pelo Google Meet. Vai ser com o João, meu professor, João Eliano, e a gente vai falar sobre uma teologia que abraça a vida. Orem, pensem sobre a possibilidade de estar conosco em 2024, vocês já viram que vários benefícios. Não queremos que ninguém tome decisões precipitadas, mas também não queremos que ninguém perca essa oportunidade de estar conosco em 2024. Orem, vejam aí, eu vou lançar, a gente vai lançar mais coisas, tipo FAQs, sei lá, tirar dúvidas, todas essas coisas. E podem tirar dúvidas no direct, não chamar a gente para tirar dúvida. E é isso, meu povo. Quero agradecer, sei que várias pessoas entraram, saíram, a gente teve um bom tempo aqui de conversa, bate-papo. E que Deus abençoe vocês, espero vê-los na nossa turma de 2024. Até mais.